Provimento número 87, de 11 de setembro de 2019. Dispõe sobre as normas gerais de procedimentos para o protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida, regulamenta a implantação da Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos tabeliões de protesto de títulos SEMPROT e dá outras providências. O Corregedor Nacional de Justiça, usando de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, art. 103b, 4º, e, 2ª e 3ª, da Constituição Federal de 1988. Considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais, art. 103b, 4º, e 3ª, e 236, 1º, da Constituição Federal. Considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais, art. 8º, x, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Considerando a obrigação dos serviços extrajudiciais de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário, arts. 37 e 38 da Lei N. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Considerando os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da continuidade do serviço público e da segurança jurídica. Considerando a necessidade de proporcionar a melhor prestação de serviço, com acessibilidade isonômica aos usuários, e corrigir as distorções em busca da modicidade dos emolumentos, da produtividade, da economicidade, da moralidade e da proporcionalidade na prestação dos serviços extrajudiciais. Considerando a necessidade de regulamentação do disposto no art. 41A da Lei nº 94921997, incluído pela Lei nº 1377522018, que determinou aos tabeliões de protesto a criação de uma Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Considerando a necessidade de preservação do princípio da territorialidade aplicado às serventias extrajudiciais de protesto de títulos. Considerando a decisão proferida no pedido de pravidência 00087548-28.2018.2018.2.00.000. Resolve. Capítulo I. Das disposições gerais. Art. 1º. Este provimento estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelos tabeliões de protesto de títulos e outros documentos de dívida de que trata a Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, pelos responsáveis interinos pelo expediente dos tabelionatos de protesto declarados veigos e, quando for o caso, pelos oficiais de distribuição de protesto, com funções específicas de distribuição, criado e instalado até a entrada em vigor da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997. Parágrafo único. Para efeitos deste provimento, considera-se a assinatura eletrônica aquela efetivada com uso de certificado digital que atende aos requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP Brasil ou outro meio seguro, disponibilizado pelo tabelionato, previamente autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Art. 2º. O juízo competente, assim definido na Lei de Organização Judiciária do Estado e do Distrito Federal, resolverá as dúvidas apresentadas pelo tabelião de protesto. Primeiro, os títulos e outros documentos de dívida podem ser apresentados, mediante simples indicação do apresentante, desde que realizados exclusivamente por meio eletrônico, segundo os requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP Brasil ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato, autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça, e com a declaração do apresentante, feita sob as penas da lei, de que a dívida foi regularmente constituída e que os documentos originais ou suas cópias autenticadas, comprobatórios da causa que ensejou a apresentação para protesto, são mantidos em seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exigidos no lugar onde for determinado, especialmente se sobrevier sustação judicial do protesto. Segundo os tabeliões de protesto, os responsáveis interinos pelo expediente e, quando for o caso, os oficiais de distribuição de protesto estão autorizados a negar seguimento a títulos ou outros documentos de dívida, bem como as suas respectivas indicações eletrônicas sobre os quais recaia, segundo sua prudente avaliação, fundado o receio de utilização do instrumento com intuito emulatório do devedor ou como meio de perpetração de fraude ou de enriquecimento ilícito do apresentante. Art. 3º. Somente podem ser protestados os títulos e os documentos de dívidas pagáveis ou indicados para aceite ou devolução nas praças localizadas no território de competência do tabelionato de protesto. Primeiro, para fins de protesto, a praça de pagamento será o domicílio do devedor, segundo a regra geral do 1 graus do art. 75 e do art. 327 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, aplicando-se, subsidiariamente, somente quando couber, a legislação especial em cada caso. Segundo, respeitada a praça de pagamento do título ou do documento de dívida para a realização do protesto, segundo a regra do primeiro, a remessa da intimação poderá ser feita por qualquer meio e sempre dentro do limite da competência territorial do tabelionato, desde que seu recebimento fique assegurado e comprovado por protocolo, aviso de recebimento ou documento equivalente, podendo ser efetivada por portador do próprio tabelião.
Terceiro, a intimação deverá conter ao menos o nome, CPF ou CNPJ e endereço do devedor, os nomes do credor e do apresentante, com respectivos CPF e barra ou CNPJ, elementos de identificação do título ou documento de dívida e o prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número do protocolo e o valor a ser pago, exceção à intimação por edital que se limitará a conter o nome e a identificação do devedor. Quarto, o tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico para a intimação quando autorizado pelo devedor e assim declarado pelo apresentante. Quinto, no caso excepcional do intimando domiciliado fora da competência territorial do tabelionato, o tabelião de protesto providenciará a expedição de uma comunicação ou recibo equivalente no endereço fornecido pelo apresentante, noticiando-lhe os elementos identificadores do título ou do documento de dívida, bem como as providências possíveis para o pagamento de tal título ou documento, além da data da publicação da intimação por edital, que deverá ser fixada no prazo de 10 dias úteis contados da data de protocolização, observando-se, neste caso, o prazo para a lavratura do protesto consignado no art. 13 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997. Art. 4. A desistência do protesto poderá ser formalizada por meio eletrônico, com a utilização de certificado digital no âmbito da ICP Brasil ou de outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato ao apresentante, autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Art. 5. É admitido o pedido de cancelamento do protesto pela internet, mediante anuência do credor ou apresentante do título assinada eletronicamente. Art. 6. O cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião mediante apresentação, pelo interessado, dos documentos que comprovem a extinção da obrigação. Art. 7. Os tabeliães de protesto podem fornecer, por solicitação dos interessados, certidão da situação do apontamento do título, dos protestos lavrados e não cancelados, individuais ou em forma de relação. Art. 8. Os tabeliães de protesto podem prestar a qualquer pessoa que requeira informações e fornecer cópias de documentos arquivados relativas a protestos não cancelados. Art. 9. Os pedidos de informações simples ou complementares, de certidões e de cópias podem ser realizados pela internet, bem como atendidos e expedidos pelos tabelionatos por meio eletrônico, mediante assinatura eletrônica. Art. 10. Das certidões não constarão os protestos cancelados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Art. 11. Sempre que a homonímia puder ser verificada com segurança a partir de elementos de identificação que constem dos assentamentos, o tabelião de protesto expedirá certidão negativa. Art. 12. As certidões individuais serão fornecidas pelo tabelião de protesto de títulos, no prazo máximo de 5 dias úteis, mediante pedido escrito ou verbal de qualquer pessoa interessada, abrangendo o período mínimo dos 5 anos anteriores ao pedido, salvo quando solicitado período maior ou referente a protesto específico. Art. 13. Decorridos 30 dias, contados da expedição, os tabeliães de protesto ficam autorizados a inutilizar as certidões caso o interessado não compareça para retirá-las no tabelionato ou, onde houver, no serviço de distribuição, circunstância que deverá ser informada ao interessado no ato do pedido. Art. 14. Na localidade onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos deverá ser organizado, instalado e mantido, a cargo deles, um serviço centralizado para prestação de informações e fornecimento de certidões. Primeiro, esse serviço será custeado pelos próprios tabeliães, preferencialmente no mesmo local onde também funcionar o serviço de distribuição, ressalvado o repasse das tarifas bancárias e dos correios para os usuários que optarem pela prestação por essa via de atendimento, além do pagamento dos emolumentos, custas e contribuições e das despesas previstos em lei. Segundo, os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal deverão propor a extinção dos ofícios de distribuição de títulos e outros documentos de dívida para protesto que foram criados antes da promulgação da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997 que estejam veigos e que vierem a vagar. Capítulo 2. Dos serviços eletrônicos dos tabeliães de protesto de títulos sem prot. Art. 15. Os tabeliães de protesto de títulos de todo o território nacional instituirão, no prazo de 30 dias, a Semprot Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos tabeliães de protesto, para prestação de serviços eletrônicos. Parágrafo único. É obrigatória a adesão de todos os tabeliães de protesto do país ou responsáveis interinos pelo expediente à Semprot de que trata o caput deste artigo, a qual ficarão vinculados, sob pena de responsabilização disciplinar nos termos do inciso I do caput do art. 31 da Lei N. Graus 8.935, de 18 de novembro de 1994. Art. 16. A Semprot será operada, mantida e administrada conforme deliberação da Assembleia Geral dos Tabeliães de Protesto de Títulos, podendo ser delegada à entidade nacional representativa da categoria. Primeiro, poderão ser instituídas Semprot seccionais na forma e locais definidos pela Assembleia Geral dos Tabeliães de Protesto de Títulos. Segundo, as Semprot e as seccionais instaladas se subordinam às normas, auditagem e à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça respectiva. Art. 17. A Semprot deve disponibilizar, por meio da rede mundial de computadores, internet, pelo menos, os seguintes serviços:
Acesso a informações sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos tabeliões de protesto de títulos dos estados ou do Distrito Federal. Consulta gratuita às informações indicativas da existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor. Fornecimento de informação complementar acerca da existência de protesto e sobre dados ou elementos do registro, quando o interessado dispensar a certidão. Fornecimento de instrumentos de protesto em meio eletrônico. Recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto. Recepção de requerimento eletrônico de cancelamento de protesto. Recepção de títulos e documentos de dívida, em meio eletrônico, para fins de protesto, encaminhados por órgãos do Poder Judiciário, procuradorias, advogados e apresentantes cadastrados. Recepção de pedidos de certidão de protesto e de cancelamento e disponibilização da certidão eletrônica expedida pelas serventias do Estado ou do Distrito Federal em atendimento a tais solicitações. Parágrafo único. Na informação complementar requerida pelo interessado, acerca da existência de protesto, poderão constar os seguintes dados: a. Nome do devedor, e quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. b. Se pessoa física, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, se pessoa jurídica, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. c. Tipo, número e folha do livro de protesto, ou número do registro sequencial do protesto. d. Tipo de ocorrência e respectiva data. i. Nome do apresentante do título ou documento de dívida, nome do endossatário, cedente, e tipo do endosso. f. Nome, número do CPF ou CNPJ do credor, sacador, e quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. g. Data e número do protocolo, espécie, número do título ou documento de dívida, data de emissão, data de vencimento, valor original, valor protestado, valor das intimações e, quando houver, valor do edital, com indicação de motivo. Art. 18. As informações enviadas pelos tabeliões de protesto de títulos à Semprot, na forma e no prazo estabelecido pela Central, não geram o pagamento aos tabelionatos de protesto de emolumentos ou de quaisquer outras despesas decorrentes do envio. Parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva do tabelião de protesto de títulos as consequências pela eventual omissão de informação que deveria ter sido enviada à Semprot. Art. 19. Os tabeliões de protesto, ainda que representados por sua entidade escolhida, poderão realizar auditoria, com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos aos tabeliões de protesto, atividade denominada autogestão online com a geração de relatórios a serem encaminhados ao juízo competente e, quando for o caso, à Corregedoria Nacional de Justiça e à respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo único. A atuação prevista no caput será preventiva, com o propósito de autogestão da atividade, notificando os tabeliões que incorram em excesso de prazo ou não observância de procedimentos legais e normativos, antes do envio de relatórios aos órgãos correcionais. Art. 20. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados fiscalizarão a efetiva vinculação dos tabeliões de protesto à Semprot, observados os limites, a temporalidade e o escopo do uso da central, bem como a extensão da responsabilidade dos tabeliões de protesto. Art. 21. A prestação de serviços a terceiros com a utilização de dados existentes na Semprot se dará mediante convênio/termo de adesão que deverá conter cláusulas de responsabilidade recíprocas, contendo forma, prazo e taxas administrativas livremente ajustadas entre as partes. Capítulo 3. Das disposições finais. Art. 22. As Corregedorias Gerais de Justiça expedirão normas complementares ao presente provimento. Art. 23. Esse provimento entra em vigor na data de sua publicação.